Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. Aqui tem história boa toda semana, você sabe, né? Que eu amo história, amo contar história, amo biografias, amo biografar, e hoje não é diferente. Uma história muito bonita, uma história, vou até confessar para vocês, que se assemelha muito com a do meu próximo biografado, do próximo livro que eu estou escrevendo. Ainda vou guardar em segredo o nome, né, do meu biografado, do empresário, mas ela se assemelha muito. Ela começou no interior, né, e o menino viu que aquele canto ali era muito pequeno, que tinha um mundo além da montanha, e foi em busca, então, de desbravar, né, esse mundão aí. E por isso, hoje, temos muita alegria, uma honra em receber o Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae São Paulo, que é um serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas. E o Poit é um grande empreendedor. Ele criou a Poit Energia e, desde 2003, passou, então, a se dedicar a projetos de transformação no setor público, com foco na melhoria da eficiência, redução do Estado e programas de desestatização. Poit, que alegria tê-lo aqui. Olha, biografias, aqui a gente prepara o lenço que a gente vai relembrar a história de onde veio papai e mamãe, vai contar tudo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Elias? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para fazer parte do Biografias, contar um pouquinho da nossa história. Com certeza. Já vamos começar por uma frase que é muito marcante, tanto que ela registra o teu livro. O não você já tem, né? Abre aspas, o não você já tem, então vá à luta. Explica um pouquinho, se o livro tiver aí, já mostra para a gente e conta por que essa frase é tão marcante para você. Pois é, o livro está aqui. O livro que conta toda a história, acho que dá para ver, né? Dá sim, perfeito, perfeito. Muito bem. Então, essa frase tem resume um pouco da trajetória, né? Porque talvez minha vida, eu nasci na roça, né? No interior de São Paulo, na cidade de Oswaldo Cruz, e morei na zona rural até os 12 anos de idade, estudei numa escolinha rural. Meus pais eram agricultores, meu pai descendente de alemães, minha mãe de espanhóis, e tocavam uma roça, um sítio de café. Eu e meu irmão moramos, então, numa casa de madeira, sem energia elétrica, uma vida muito simples, mas muito boa em termos assim de contato com a família, sabe? Ao contrário de hoje, né? Agora, com a pandemia, está todo mundo mais em casa, está experimentando um pouco isso. Mas quando eu falo sem energia elétrica, não é sem Wi-Fi, é sem geladeira, sem televisão, sem luz. Então, se conversava muito depois do jantar, se dormia cedo. Imagine só a perspectiva que nós tínhamos, né? Meu pai faleceu recentemente, mas ele sempre fala, pô, Wilson, você deu sorte, porque se tivesse dado certo lá no sítio as coisas, eu ia comprar um cavalo, uma égua para você fazer o ginásio na cidade. Como a agricultura final dos anos 60, começo dos anos 70 não foi bem para o café, ele precisou vender o sítio aí para pagar umas dívidas e a gente mudou para Rinópolis, uma cidade menorzinha ainda ali, perto de Tupã, e ali todo mundo virou empreendedor. Meu pai comerciante, minha mãe cabeleireira e costureira, e eu tive a sorte de que, então, com 12 anos, quando eu mudei para a cidade, eu brinco que a primeira bicicleta assim comprei com o meu dinheiro, né? Meu pai não dizia que era impossível comprar alguma coisa, mas incentivava. Então, o título de um livro e essa frase que você falou tem um pouco de... Minha vida talvez patinou um pouco enquanto eu era um cara envergonhado, um pouco assim, tinha um pouco de receio das coisas, ou de pedir as coisas, de conseguir um trabalho, ou de conseguir vender alguma coisa. E assim foi quando eu vim para São Paulo fazer faculdade e as primeiras empresas que eu tive. E eu falo que a minha vida mudou quando eu perdi um pouco essa vergonha, esse medo do não, e passei a me atirar um pouco mais. Já que o não estava garantido, então eu vou lá ver se eu consigo, né? Que é aquele cara que você acha que nunca vai te atender, aquela empresa que você acha que nunca vai comprar de você. E eu brinco muito que quando você vai num shopping e vê um cara muito feio com uma mulher muito bonita, eu falo, esse sabe que o não estava garantido, né? E vice-versa. Isso vale para os negócios e para todo mundo. Olha, duas coisas, Wilson. Primeiro, quando você fala, né,
que você viveu sem geladeira, sem televisão, parece, né? Até porque, para quem está nos assistindo, né? Um mundo tão distante, né? A gente talvez não consiga imaginar o que é uma vida assim, né? Então, isso é real, pessoal, isso é real, né? Isso torna as pessoas, né, mais fortes, mais persistentes, resilientes, sem dúvida alguma, né? Até porque, né, vão em busca justamente desse mundo que elas desconhecem. E quando você fala do não, eu acho maravilhoso, não? Tanto que assim nas minhas palestras eu falo muito sobre isso, né? Primeiro, né, aprenda a dizer não, que é uma coisa muito desconfortável, né? Mas o não é acabou, né? É não nesse momento, é não desta forma, né? E aprenda a receber o não também, né? Principalmente, né? Porque para nós o não é o fim do mundo, né? Mas de repente não é bem assim. Eu, pelo menos, vivi grandes oportunidades, né? Me tornei um biógrafo graças aos nãos, né? Alguns nãos que eu recebi. Então, esse não, acaso, pode mandar para mim que eu recebo de portas abertas. O não em acaso é comigo mesmo. Agora, Wilson, sem dúvida alguma, desbravar São Paulo é algo, né, muito complicado. Você veio, né, principalmente para estudar com o sonho da universidade. Houve um estímulo, né, de casa para isso ou você fomentou tudo isso internamente? Teve alguma referência, um avô, um tio, alguma coisa assim? Mas eu ia muito bem na escola. Nós mudamos para a cidade, que aí foi o final do antigo primário, né? Eu entrei no ginásio, no colegial. Eu ajudava meu pai no comércio dele, também trabalhei vendendo sorvetes, aprendi a consertar fogão a gás, ganhava o meu dinheirinho, mas eu tinha boas notas na escola, principalmente em exatas. E eu sou daquele tempo antigo, né? Eu estou com 62 anos, em que o Estadão de domingo era desta grossura, assim, cheia de empregos, né? E cidade antigamente, assim, no interior, aquele sonho e muita simplicidade, muita pobreza também no começo da vida, e tinha vontade de crescer, de fazer alguma coisa diferente. Então, eu diria que o meu pai sempre quis que a gente continuasse, que eu continuasse lá para ajudá-lo no comércio dele, mas tive aí um grande incentivo da minha mãe, que com o dinheirinho que ela ganhava como cabeleireira, como costureira, ela pegou um trem um dia comigo lá em Parapuã, 12 horas de viagem até a Estação da Luz, fomos até Santo André, onde moravam meus avós maternos, e eu mudei então para o Parque Novo Oratório, em Santo André, onde eu morei por um ano, fiz cursinho e entrei na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, e fiz engenharia elétrica. Essa vontade de estudar, e eu diria que educação, que estudar, que entrar nessa faculdade, mesmo trabalhando durante a faculdade, fez toda a diferença para mim. Foi atravessar o deserto, sabe? Sair da roça, sair do interior, de oportunidades menores para um grande leque de outras coisas, foi fazer a faculdade, abrir a cabeça. Só que eu fiz faculdade sempre pensando que eu iria empreender. Nunca. Eu, hoje, no Sebrae, falo muito de formar pessoas para, depois da faculdade, serem criadores de emprego e não caçadores de emprego, né? E eu fui um cara que, com 26 anos, já pedi demissão numa multinacional que eu trabalhava, para criar a primeira empresa. Essa mamãe parece uma mamãe além do seu tempo também, né, Pote? Porque é uma mulher forte, trabalhadora, né? Que teve a atitude, né, de pegar o filho pelo braço e falar, não, né, vou te ajudar nessa empreitada. Era mais ou menos isso? Ou é ainda, Minha né? mãe vai fazer 85 anos em maio agora de 2021. Ela é uma guerreira, cara. Minha mãe, eu tinha um pai meio bravão, né? Antigamente, mais alemãozão. E a minha mãe descendente de espanhóis e muito trabalhadeira, que né, a gente fala no interior. Então, além de ajudar meu pai, num cômodo da minha casa, no fundo, a minha mãe tinha um salão de beleza e uma máquina de costurar que a gente tem até hoje. E ela ganhava o dinheiro próprio, ela se virava, ela é empreendedora. Por isso que eu falo muito aqui no Sebrae que mulheres empreendedoras criam filhos empreendedores, né? Que faz toda a diferença. E imagine minha mãe com o terceiro ano primário só de educação, pegar um trem, vir comigo aqui negociar uma bolsa de estudos no Anglo Latino,
No meu tempo, só existia o ângulo na Rua Tamandaré, ali perto da estação São Joaquim do lá metrô. também, sem dúvida. É Minha verdade. mãe vinha ali comigo batalhar por uma bolsa de estudos, conseguimos um desconto e fez toda a diferença para que eu fizesse faculdade. Sou muito grato a ela. Hoje, infelizmente, já há 4 anos, minha mãe está com Alzheimer, está aqui em São Paulo comigo. Eu conto essa história sempre que estou com a minha mãe, quase que toda semana, e ela não lembra. O lado positivo disso é que toda semana é uma surpresa para ela. Ela fica feliz de ouvir a história e fala: "Você lembra de tudo isso, filho? Que legal!" E eu posso agradecer a ela toda semana. Me emociono quando faço isso. É um jeito de estar sempre falando obrigado. Então, minha mãe realmente foi bem decisiva e é muito importante que todas as mulheres que estejam nos assistindo, né, todas as mães, mesmo em situação de vulnerabilidade, por mais dificuldade que tenham, saibam que podem mudar a vida dos filhos e da família, né? Foi o meu caso, acabou mudando a história depois, quando eu tive apoio de energia e que cresceu muito, virou uma líder no Brasil nesse negócio de aluguel de energia. Minha família pôde assistir tudo isso e também pôde mudar o padrão de vida. Então, começou tudo com essa força de vontade e empreendedorismo da minha mãe. Parabéns. Olha, eu estou no 33º livro, grandes empreendedores que eu tive a honra de biografar, tem essa veia empreendedora da mamãe, com certeza. Muitas vezes eram donas de casa, mas grandes administradoras, muito trabalhadoras, enfim, então, realmente, né, eram mulheres, sem dúvida alguma, além do seu tempo, né, e que criaram, né, grandes empreendedores que a gente acostuma. E parabéns a você, né, por esse carinho pela mamãe, né, registrado aqui no nosso Biografias. Agora, Point, é muito importante, assim, porque a universidade, eu até dei aula há muitos anos, né, e eu, em jornalismo, falei: meu Deus do céu, o pessoal aqui todo se forma pensando, né, onde vai trabalhar, né? Onde vai arrumar emprego, né? Pelo amor de Deus, coloca na cabeça, vamos criar uma cadeira aqui para mostrar para o jovem jornalista, né, que tem um mundo, né, empreendedor ali, para iniciar um próprio negócio, um jornal próprio, enfim, aí outras mídias sociais e tudo mais. Mas era muito reticente essa ideia em relação, né, abrir as portas para colocar empreendedorismo. Então, a universidade te trouxe isso ou isso você já tinha desenvolvido essa vontade de empreender? Já tinha desenvolvido. Por isso, aqui no Sebrae, a gente trabalha muito também com cultura empreendedora na escola básica e no ensino médio. Eu acho que na adolescência, o jovem aprender um pouco de empreendedorismo, possibilidade de ter um negócio próprio, empreendedorismo de vida, né? Pode ser até um executivo de uma companhia, mas tem que saber como é que entra o dinheiro, como é que sai, como é que faz um orçamento, fazer um plano de negócio, um plano de vida. No meu caso, eu acho que durante a adolescência, né, por necessidade, tendo saído do sítio, mudado para a cidade, precisar me virar para comprar minhas primeiras coisinhas, aquele gostinho de trabalhar por conta própria, de ganhar dinheiro, ele entra na veia, sabe? Então, foi o meu caso. Hoje, aqui no Sebrae, nós temos, inclusive, um programa que chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, é o JEP. Temos convênios com muitos municípios, com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A gente quer levar para todos os estudantes uma disciplina optativa de empreendedorismo. Espetacular. É dar a chance do jovem, faça ele direito, medicina, engenharia, qualquer faculdade, mas que ele também pense na opção de empreendedorismo como carreira. Como eu sempre digo, com todo respeito àqueles que querem ser executivos, prestar concurso, tenho o maior respeito por todos eles, tenho amigos de muito sucesso, mas o Brasil precisa de muito mais gente pensando em terminar a faculdade e virar um criador de emprego e não um caçador de emprego. Criar uma startup, criar um negócio, porque os empregos que o Brasil precisa, quem vai gerar vão ser os micro e pequenos negócios. São muitas pequenas empresas, porque as grandes, com todo respeito também a elas, já são mais digitalizadas, mais robotizadas, e o micro e pequeno é que precisa de mão de obra ou criar o próprio negócio. Tem muito brasileiro que, inclusive nessa pandemia, na ausência do emprego, criou o próprio emprego ou desenvolveu mais e já tinha vontade de ter um negócio próprio, se jogou aí, e alguns estão indo muito bem.
aprender o caminho da transformação digital, do delivery, de entregar em casa, os novos hábitos. Então, a gente aqui, o Sebrae me ajudou muito quando eu fui empreendedor, quando eu comecei meu negócio, e hoje eu estou aqui num momento de devolução de vida. O Sebrae é muito importante, é gratuito, é importante que as pessoas saibam disso e pode ajudar muita gente, ou a começar um negócio próprio, ou a melhorar o negócio que já tem. Olha, excelente, até é uma colocação que eu ia fazer, a gente vai voltar para a biografia, mas aproveitando o seu gancho, você empreendeu, né, em alguns negócios, sim, eu não sei se na época você recorreu, como você disse, né, ao Sebrae realmente, se ele pôde te dar um suporte nisso, ou se hoje, né, como um grande executivo dentro do Sebrae, você enxerga, né, como poderia ter sido útil talvez uma entidade como o Sebrae, quando você iniciou a empreender. Você chegou a utilizar alguma entidade como reforço no teu início empreendedor? Elias, algumas coisas fizeram grande diferença. O Sebrae me ajudou quando eu comecei a Poit. Os primeiros passos foram no ABC de São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de não só eu, como alguns funcionários, alguns colaboradores meus fizeram o Empretec, ou fizeram outros cursos no Sebrae. Eu também procurei ajuda em outros lugares. A Endeavor, que é uma ONG que existe no Brasil de apoiar empreendedorismo, entrou na minha vida e começou a me ensinar a dar escala, a sonhar grande. E ler biografias, uma coisa que eu sempre fui viciado, que me ajudou muito. Eu li muitas biografias de pessoas que se fizeram a partir de uma startup, ou a partir do nada, ou a partir de deixar uma empresa, de realizar o sonho. Isso me inspirou muito. Mas, respondendo assertivamente a sua pergunta, sim, o Sebrae fez diferença na minha história como empreendedor. Eu estive do outro lado do balcão, não só eu, como meus gerentes e colaboradores, e hoje eu tenho o maior prazer de estar aqui na superintendência do Sebrae e poder devolver, poder inspirar, poder ajudar outras pessoas a terem um negócio próprio. Perfeito, perfeito. E entre o início, né, da criação da Poit, que você teve alguns negócios antes desse, né, da Poit Energia, houve a primeira, assim, saindo da faculdade, foi um emprego ou você já começou empreendendo? Conta um pouquinho para a gente essa trajetória até a criação da Poit Energia, uma grande empresa, sem dúvida alguma. Quando eu saí da faculdade, eu era estagiário numa empresa multinacional e fui efetivado. A empresa chamava Refinações de Milho Brasil, hoje é da Unilever. Produz a Maizena, Hellmann's. Cara, eu trabalhava numa fábrica que tinha aqui em São Paulo, na Marginal do Tietê, ali na esquina com a rodovia Anhanguera. Eu fui efetivado como engenheiro eletricista e um trainee para ser gerente de manutenção. Trabalhei 2 anos, foi uma grande escola para mim. Eu já tinha feito alguns estágios, tinha trabalhado em outros lugares, mas foi dali que eu comecei a fazer bicos à noite, aos sábados e domingos, como engenheiro eletricista, e pedi demissão quando eu tinha 26 anos para abrir o primeiro negócio, que foi uma empresa de engenharia elétrica, uma empresa de projetos. Muito bem. Aliás, eu fui repórter esportivo muitos anos, eu me lembro bem dos geradores, né, que, sem dúvida alguma, seguravam as nossas transmissões, né, o pessoal ficava desesperado até a chegada dos geradores. Você também prestou serviço para as televisões, para as coberturas esportivas e tudo? Acredito que sim, né? Eu tive várias empresas, a primeira foi essa empresa de engenharia, mas depois eu sou aquele empreendedor, depois eu vim a descobrir, né, no Sebrae, a gente fala muito do empreendedor em série, né? Aquele que cria vários negócios, erra, recomeça. Então, eu tive uma empresa de engenharia elétrica, eu tive uma loja de material elétrico e hidráulico aqui na Bela Vista, na Praça 14 Bis. Eu tive uma transportadora na Vila Maria, sempre em paralelo com o serviço de engenharia. Tive também um sítio lá na cidade onde eu nasci, que produzia mangas, que eu era fruticultor. Então, eu fui tentando várias vezes, errei várias vezes, e aos 40 anos, isso é importante que seja dito também, porque hoje eu vejo muitos jovens novinhos, já meio desesperados, que não acertaram ainda, mas foi aos 40 anos que eu fui mal atendido, num show que eu fui engenheiro eletricista, aluguei um caminhão com gerador em cima para fazer backup, e eu pensei, puxa, acho que eu
como muitos de nós, né? Às vezes nós somos mal atendidos e pensamos, pô, eu faço isso melhor do que esse cara. E foi aí que nasceu a ideia de criar a Poit Energia. Comprei o primeiro gerador, o primeiro caminhão, e comecei a fazer de uma maneira diferente, não só locação de gerador, mas valor agregado, né? Eu me posicionei não como uma locadora, mas como uma empresa de fornecimento de infraestrutura elétrica temporária, porque além do gerador eu tinha provimento de gente, de cabos, de diesel, de backup, de transporte. E a empresa cresceu muito, atendendo não só shows, mas jogos de futebol ao vivo, a gente estava em todos os estádios, torres de celular, quando veio a banda B, mineradoras em todo o Brasil, cidades na Amazônia, e aí o negócio não parou mais de crescer porque ele tinha uma diferença. Isso é sempre importante também, você criar uma diferença em relação aos concorrentes, fugir da commodity, né? Oferecer valor agregado. Eu estava lendo também, dentro dessa sua trajetória, que precocemente, né, você abriu mão da presidência executiva, né? Algo que é uma linha de desapego muito grande, né? E a maior delas, sem dúvida alguma, é aceitar, né, se desfazer da empresa. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, porque algumas das pessoas que estão nos acompanhando estão vivendo esse momento, né? Eu também falo muito sobre sucessão, é um momento duro, é um momento difícil, né? Sem dúvida alguma, né? Você tem vários modelos, tive vários modelos em relação aos meus biografados, até de gente que perdeu o time da sucessão, né? Mas abrir mão da presidência executiva, né? São muitas noites sem sono até tomar essa decisão? Para o fundador de uma empresa, inclusive no meu caso, que tinha o próprio nome do fundador, né, meu nome, tem que praticar o desapego. É um exercício muito difícil você desapegar, de tirar a barriga do balcão e passar a pensar estrategicamente. Não foi fácil, eu contei com a ajuda de vários mentores, de vários cursos que eu fiz, porque não é mole você deixar o dia a dia, né? Normalmente é aquele ditado famoso, conhecido em todo o interior do Brasil, que o olho do dono é que engorda o boi. Mas muitas vezes ele engorda o boi ou uma boiada, mas uma boiada pequena. Uma boiada muito grande, você precisa ter gente de confiança e delegar para cuidar. A minha empresa só cresceu muito quando eu descobri o que eu gostava, que eu tinha que fazer era mais aquilo que eu gostava, eu era mais vendedor, eu era mais comercial, e eu consegui contratar pessoas melhores do que eu para me ajudar. Pessoas melhores em logística, melhores em informática, melhores em manutenção, e aí a empresa cresceu muito. E eu pude deixar o dia a dia e me dedicar mais a coisas estratégicas, a viajar muito, a visitar concorrentes, visitar outros países, porque a roda já foi inventada. Então, e ver como fazia o meu negócio e trazer para cá, copiar e colar, como se fala. Então, o exercício do desapego para o empreendedor fundador, quando o negócio começa a decolar, né? Porque no começo tem o bang bang, tem que fazer de tudo. Mas quando a coisa começa a crescer, é muito importante desapegar e pensar estrategicamente. Pensar em estratégia, pensar no time, pensar em estrutura financeira e nos riscos. Cuidar desses 4 assuntos principalmente, porque senão você fica muito doido com o dia a dia, com problemas pequenos e perde muito tempo. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eu computo assim, né? Como o grande líder tem que ser o mais completo, né? Ele não é o melhor vendedor, ele não é o melhor financeiro, o melhor logístico, né? Mas é o mais completo, sem dúvida, entendendo de tudo, né? Tendo essa visão, né, ampla, né, do negócio e principalmente um especialista em pessoas, né? Sabendo escolher pessoas certas para os lugares certos. Agora, esse desapego, uma coisa é você abrir mão da presidência executiva. Outra coisa, eu costumo dizer, né, que é você arrumar um novo pai para o teu filho, né? Isso é muito duro, como você fez, que foi uma negociação da empresa. Então, eu queria que você trouxesse, porque algumas das pessoas também estão vivendo isso nesse momento, né? O que é que tem que pesar mais nessa decisão, Wilson? Olha, eu tive muita sorte, eu tive colaboradores muito bons, não só no crescimento da Poit, pessoas simples, humildes, inteligentes, que me ajudaram, que estudaram, que se capacitaram e ficaram comigo o tempo todo. E nesse período em que a Poit começou a ficar muito grande, já pensar em
em receber investimentos, em talvez fazer um IPO, ir para o mercado internacional, como eu fui para outros países da América Latina. Eu fiz um mix de diretores, de gente da casa, que eram guardiões dos valores, e gente nova que eu consegui trazer de fora, muito boa, muito bem formada. Esse mix foi bastante importante. E ter a prática do feedback constante, né? Ter contato, mesmo não estando no dia a dia, não ficando o dia inteiro na empresa, mas tendo um trabalho mais de estratégia, de crescimento e de dar escala, visitando as filiais, procurando os fornecedores melhores, eu nunca perdi o contato. Eu tinha um programa de TV em que prática quase que quinzenalmente, chamava TV Poit, ainda não era nesse tempo aqui de que a gente faz pelas mídias sociais, tinha uma antena parabólica em cada filial da Poit, a gente tinha 18 filiais no Brasil e também estava no Peru, no Chile, na Argentina, em que eu conversava com os colaboradores, contava histórias, contava o que a gente estava fazendo, então eu mantinha a cultura, né? E com os meus principais diretores e gerentes, uma ferramenta extremamente importante é o feedback. Reuniões sinceras, porque ninguém melhora se não souber no que tem que melhorar, né? Então, dizer claramente quais são os pontos fortes e quais são os pontos que precisam de melhoria, oferecer ajuda e estar por perto foi muito importante. E também não ficar cobrando de todo mundo que acerte todas, né? Porque quando você delega, você tem que conviver também com o erro. Se o seu time em 10 coisas acertar 7, 8, está ótimo, sabe? Você não pode cobrir todo mundo de críticas quando você volta de uma viagem ou de umas férias porque deu muita coisa errada, porque aí você inibe a inovação. Então, você tem que incentivar as coisas certas e tolerar, porque quando o negócio cresce, a qualidade muda. Você tem que criar que as pessoas tenham independência para ter ideias e não depender de você o tempo todo. Ficar perguntando toda hora para você o que tem que fazer. Sem dúvida alguma. E aí você desenvolve o sentimento de dono, né, que é muito importante, né, no teu time, né, no teu grupo de executivos. Em 2012, você se desfez da empresa, né, negociou a empresa com a companhia inglesa Agreco, e, naturalmente, bom, agora o Wilson já está pensando num novo negócio, e, de repente, né, uma entrada na vida pública. Eu queria que você trouxesse um pouco o que pesou nessa decisão, né, de devolver para a sociedade aquilo que você aprendeu. Eu vendi a Poit em 26 de março de 2012, o negócio foi anunciado, vendi para uma empresa que estava na Bolsa em Londres, a Agreco, líder mundial nesse negócio. Vendi 100%, eu e meus sócios, eu tinha já alguns sócios e um fundo de investimento. E a partir daí eu fiquei mais um pouquinho de tempo, só no ano de 2012, no conselho, e saí. Passei a contar histórias, né, da palestra em várias faculdades, foi um dos acordos que eu fiz com a Endeavor de give back para sempre, além de uma doação financeira lá para o endowment da Endeavor, eu passei a contar essa história para inspirar jovens nas faculdades e nas escolas. Entrei no conselho de administração de algumas empresas, até hoje eu sou conselheiro de algumas empresas, recentemente de outras novas agora, mas fui surpreendido quando no ano seguinte, acho que um ano depois, eu fui indicado pela Endeavor para fazer uma experiência na vida pública. Eu brinco muito que eu sou o único caipira aqui que acabei sendo secretário do prefeito Fernando Haddad, do prefeito João Dória e do prefeito Bruno Covas, né? Acabei permanecendo com esses 3 gestores com muita honra e muito agradecimento. Então, fui indicado para o Fernando Haddad, quando ele ganhou a eleição para prefeito, e resolvi aceitar, porque a gente costuma criticar muito o governo, né? Eu falo que a gente critica muito o prédio onde mora, mas nunca vai na reunião de condomínio. Então, eu achei que era a minha hora de ajudar e de ver as dificuldades também. Fui presidente da SP Negócios, uma empresa nova criada naquela administração. Tive a honra também de ser secretário de turismo da cidade de São Paulo durante a Copa do Mundo e presidente da SP Tours, lá do AMB. Depois, com o prefeito João Dória, eu fui secretário de desestatização e parcerias, focado nas concessões, nas privatizações, direcionar o dinheiro para educação, saúde, segurança. Continuei isso mais um pouco com o Bruno, e depois eu deixei a prefeitura, achei que eu já tinha terminado a minha missão no setor público,
Venceu também meu não compete, né, que é um contrato que a gente faz quando a gente vende uma empresa que a gente não vai concorrer. Mas aí fui convidado para a superintendência do Sebrae. Fui eleito fazem 2 anos, foi em maio de 2 anos atrás, né, de 2019. E estou muito honrado de estar aqui. Acho que eu estou no lugar certo, numa hora de extrema necessidade, em que muita gente está precisando de ajuda, muitos empreendedores estão sofrendo, o momento é difícil, e estar no Sebrae está sendo importante, junto com o meu time, a gente pode ajudar muita gente a sobreviver nesse momento, a esperar a retomada, que eu sou muito otimista que depois da vacina vem uma grande retomada econômica, se Deus quiser. E é o que eu tenho ouvido também, né, de grandes empreendedores, né, na área do turismo, enfim, né, eventos que realmente, né, o pessoal vai, né, claro, a busca é pela segurança, né, tendo segurança, sem dúvida alguma, né, a economia vai retomar, né, o seu caminho. Agora, Poit, assim, uma situação que eu já conversei com vários empresários que partiram para a vida pública, é justamente, né, essa burocracia, essa demora. Vamos pegar um exemplo recente até, né, do Salim Matar, né, empresário, ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, que pediu demissão justamente alegando isso, né? Essa demora, ele veio com um plano de ação, mas viu que a demora é muito maior na vida pública. Você sentiu isso também, ou como você venceu isso? Não, eu senti e sinto isso, né? A velocidade é outra, o jogo é diferente. Sair do setor privado e entrar na vida pública é um grande exercício de paciência, de perseverança, de prática política. A velocidade é outra, são vários poderes, negociar com o legislativo é um exercício diferente. Eu diria que é um grande aprendizado, né? Conheço o Salim Matar, ele inclusive foi meu padrinho na Endeavor, porque ele tinha uma locadora de carros, eu tinha uma locadora de geradores, então nós criamos uma grande amizade, sou muito grato a ele, ele é uma pessoa muito importante, inclusive na história da Poit, falo dele no meu livro, inclusive, e entendo bem o que ele sentiu, porque eu também passei por momentos muito apertados, quer dizer, negociar com o Legislativo, o Tribunal de Contas, patrimônio histórico e com os diversos interesses de uma cidade, ainda mais uma cidade como São Paulo, que tem muitos problemas a serem resolvidos, precisa de muita paciência e muita perseverança. Mas eu diria que é um exercício, um privilégio estar aprendendo novas coisas, é um novo momento da minha vida, um novo ciclo da vida, e fica um convite aqui a todos que estão nos assistindo pensarem em ir na reunião de condomínio um dia. Seja você jovem, seja você empresário, pense em dedicar, não precisa ser uma carreira, não precisa ser a vida inteira na política, mas você deveria pensar em passar 4 anos, 2 anos, ajudando a sua cidade, ajudando o seu estado, ajudando o Brasil, porque precisamos disso. Pessoas da iniciativa privada, junto com pessoas novas na política, para conseguir resolver todos os problemas que temos. Acho que é muito importante e eu vejo cada vez mais pessoas da iniciativa privada querendo ajudar. Isto é muito importante e saudável para o Brasil nesse momento. Pô, nós estamos acompanhando também, né, muitas empresas passando por alguma dificuldade. É claro, assim, quanto menor a empresa, né, muitas vezes, né, a suportação por um erro, por uma crise, né, é mais difícil, sem dúvida alguma. E esse é o momento, já parafraseando você, né, da perseverança, sem dúvida alguma. Se eu acredito no meu negócio, eu preciso realmente, né, entrar de cabeça, encontrar fórmulas diferentes. O Sebrae dá uma estrutura, sem dúvida alguma, para isso, né? E também encaminha, de repente, para algumas entidades que possam gerar recursos, gerar empréstimos. Explica um pouquinho dessa situação para quem está nos acompanhando. Importante que todo mundo saiba que o Sebrae é totalmente gratuito no Brasil inteiro nesse momento. As pessoas podem ligar para o Sebrae através do 0800, podem agendar um horário para ter uma mentoria que vai te ajudar para você, para o seu problema. E nós temos mais de 100 cursos disponíveis aqui pela internet, que você pode fazer no horário que melhor for bom para você. São gratuitos e são didáticos, numa linguagem muito simples. Cursos de disciplina financeira, de aprender a calcular o preço do produto, aprender a fazer vendas pela internet, pelas mídias sociais,
campeões de audiência com milhões de visualizações. Então, é muito importante. E o Sebrae também ajuda. Nós temos um programa, por exemplo, no momento, chamado Empreenda Rápido, que ele não só qualifica tecnicamente, qualifica como empreendedor, traz inovação para o seu negócio, para a sua ideia, ajuda você a fazer o plano de negócios, mas também te ajuda a conseguir um dinheirinho, conseguir um microcrédito para começar. É um convênio com o Banco do Povo, com a Desenvolve São Paulo e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Nós também ajudamos as pessoas a conseguirem empréstimos, seja no Pronamp, seja outras linhas de crédito federais ou dos bancos. Nós não somos, o Sebrae não é banco, mas a gente ajuda que a pessoa, à distância, digitalmente, preencha os papéis, se candidate e saiba que o não já está garantido. Se o gerente disser não na primeira vez, vai insistir, vai perseverar, vai melhorar a documentação e vai conseguir linhas de crédito com juros mais baratos, que é o que todo mundo está procurando hoje. Bom, tem a Desenvolve SP, tem a Sicredi, né, do nosso querido Milton Santos, enfim, tem várias entidades que o Sebrae pode fazer, né, esse direcionamento, né? Aliás, eu gostei muito, né, de uma fala sua que diz, nesse momento em especial de pandemia, Wilson, olha, você está com dificuldade, negocie, né, com a pessoa que você deve, converse com o seu cliente fidelizado para que ele antecipe uma verba em relação a algum tipo de serviço. Quer dizer, essa é a hora de ser criativo em relação a salvar o negócio. Né? Exatamente. Precisa ser criativo e não pode hesitar, não pode ter vergonha de pedir, seja para o seu fornecedor mais prazo para pagar, negociar todas as suas dívidas, renegociar, pedir carência, pedir prazo, né? Como também com os seus clientes. Aqueles clientes fiéis, seus amigos que vêm sempre, ligar para todos eles. Eu digo que tem mais sorte quem conversa mais, quem se comunica mais. Passe mensagens, telefone. Você pode dizer que você está funcionando, que tipo de produto que você está focando, o que você está fornecendo, mesmo agora na pandemia, e, em alguns casos, até conseguir, eventualmente, antecipação e ajuda. Esse é o dinheiro mais barato que existe no mercado no momento. Inspiração, nós não temos direito, né, de nos deixar bater por essa situação, porque o tempo, infelizmente, né, não nos reserva né, essa possibilidade. Então, eu gostei muito desse encaminhamento que você deu. Poito, olha, delícia conversar com você. E outra frase tua, né? Você vê que o programa foi moleza a fazer, porque eu só vi nas tuas frases, né? Foi fácil aqui. Olha, abre aspas, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que queira empreender, que queira ser um grande empreendedor, é um bom emprego, né? E hoje nós estamos, infelizmente, vendo, né, uma elevação do número de desempregos, mas que, em contrapartida, é um momento, como você já falou aqui, inclusive, propício para iniciar o empreendimento, né? Seja na culinária, no artesanato, enfim, com alguma capacitação que você tem. Então, queria que você deixasse uma mensagem, talvez até já partindo dessa ideia que você tem. Esclarecendo bem, Elias, hoje está todo mundo procurando emprego, né? Está uma diferença, está um momento muito difícil. Então, a gente precisa deixar bem claro que é importante que tenha emprego para muita gente. Agora, para aquela pessoa que está empregada ou que tem um trabalho, mas tem uma vontade enorme de empreender, tem boas ideias, de repente já até começou alguma coisa em paralelo, mas está faltando um pouco de coragem para pular no trampolim, né? Sair daqui e pular no trapézio, né? Porque tem que largar de um para começar o outro. Aí sim eu diria que quanto mais tempo espera, talvez aumente os benefícios. Eu vejo muitos amigos que gostariam de ter aberto um negócio, estava pronto para isso. Mas aí ele começa a crescer na vida executiva, tem mais benefícios, tem família, tem filhos. Conforme o tempo vai passando, fica mais difícil para correr o risco. Então, se você é jovem, se tem vontade de empreender, se você ainda não tem uma carreira de sucesso, que é importante como executivo, é uma hora boa de você tentar, porque a vida de empreendedor ela é difícil, ela precisa de perseverança, tem muitos momentos de dificuldade, como eu falo no meu livro, como eu passei, mas se dá certo, o céu é o limite. Ela é um budget diferente. Vale a pena essa experiência, tem que passar para sentir.
Claro, né? E com esse apoio do Sebrae para poder, né, fazer um direcionamento, né? E volto a repetir, Exato. uma das saídas hoje, né, para esse desemprego talvez possa, acredito eu, possa ser o empreendedorismo, empreender, começar pequeno, né? Enfim, faça o bolo caseiro, venda esse bolo caseiro, venda fatias desse bolo caseiro, enfim, né? Tem que retomar, é a solução, é a saída, né? Grandes empresas, grandes empresários, grandes empresárias iniciaram assim, né? Com uma atividade, com uma capacitação que tinham, desenvolveram isso, e depois, certamente, né, o caminho vai direcionando para que você aprenda a como gerir uma empresa, entidades como o Sebrae estão aí para dar esse suporte e tudo mais. Então, para a gente deixar os contatos do Sebrae aqui, Wilson, se você pudesse registrar Sim, novamente, telefone, site. pode ligar, o atendimento é totalmente gratuito, o nosso telefone é o 0800 570 0800. Ele vale para São Paulo, mas vale para o Brasil inteiro. E o site nosso aqui é sebraesp.com.br. Então, 0800 570 0800, o telefone do Sebrae, e o site sebraesp.com.br. Wilson Poit, olha que alegria tê-lo aqui. Obrigado por abrir o coração, né, colaborar, né, nos ensinar um pouquinho, né, sobre uma trajetória empreendedora, sobre os altos, baixos e principalmente, né, confiança e perseverança. E o Biografia está aqui pronto, porque biografia, assim, a gente conta até um pedaço, depois vai atualizando, né? Então, o Biografia está pronto aqui para atualizar a tua história. Parabéns pela linda trajetória, Wilson. Obrigado, Elias. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Nossa. Um abração a todos. Este, então, Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae São Paulo, participando aqui conosco no programa Biografias. Pessoal, obrigado pela audiência, inscrevam-se no canal, participe com a gente e até o próximo Biografias. Tchau, pessoal!